Olá, gente! Como que vocês estão? Eu estou muito, muito bem e hoje eu tô muito empolgada. Já estamos um pouquinho mais no meio de abril, mas eu decidi postar o resumão de março de qualquer forma. E este mês eu li 2 livros. Infelizmente, minha leitura esse mês não foi das melhores e eu admito que eu falhei várias vezes no meu objetivo diário, mas pro final de março e agora em abril eu já voltei no ritmo. Então, e tô numa leitura que eu tô amando. Falarei sobre isso no final do vídeo, mas enfim, eu quero falar sobre as 2 leituras de março e sobre um projeto que eu estou há anos. Se você me acompanha desde o começo, quando eu falava sobre esse projeto, cara, eu tô te dando um abraço virtual, porque anos vindo e finalmente chegou o dia do projeto Dostoiévski finalmente sair do papel. E não só isso, mas vamos também ter o projeto Machado de Assis e eu vou falar sobre esses 2 projetos para quem quiser fazer a leitura das obras, quem sabe não completa ou então completa comigo e quiser ir acompanhando essas leituras desses 2 gênios da literatura, um da literatura russa e um da literatura brasileira. Fica até o final que eu vou mostrar aqui os 2 livros que a gente vai ler logo. E quando que eu vou começar essa leitura? Spoiler, vai ser em maio. Então dá tempo de todo mundo se programar para ler junto. Eu acho interessante deixar os livros aqui. O que vocês acham? A primeira leitura, então, foi José Saramago, um ensaio sobre a cegueira, que é a versão traduzida do Blindness, que é esse aqui em inglês. Gente, esse livro ocupou um triplex, alugou e ocupou um triplex na minha cabeça. Primeira vez que eu tô usando essa expressão. Ensaio sobre a cegueira, gente, vai falar sobre um mundo que não existe, né? Então, é uma espécie de ficção científica, sci-fi, eu não sei se é... Não é sci-fi. É aquele outro nome, quando você faz um mundo... é igual o 1984. E agora a palavra me fugiu, gente. Inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, para vocês terem noção de quão bom é esse livro. Aqui, então, ele vai trazer um mundo onde, igual o nosso mundo agora, só que teve uma epidemia onde todo mundo começou a ficar cego do nada e muito rápido. Basicamente, para ser bem sincera e infelizmente em alguns pontos, é o que a gente veria se isso de fato acontecesse. E assim, essa narrativa, mesmo que tenha momentos muito intensos, e essa leitura aqui é pesada em algumas partes são muito pesadas de ler mesmo, tem uns assuntos bem delicados, mas essa leitura me prendeu de um jeito, só que não foi sofrido ler. É uma leitura muito fluida, a forma como ele escreve é muito tranquila, é um parágrafo inteiro então, e tem falas no meio dessas vírgulas, mas você meio que entra no ritmo e se acostuma com esse tipo de escrita muito rápido, pelo menos essa foi a minha experiência. Então aqui a gente vai acompanhar algumas pessoas que inclusive foram as primeiras pessoas que ficaram cegas e que foram então colocadas em quarentena num hospício abandonado. E daí a gente vai começar a acompanhar e, gente, tem uma pessoa que não perde a visão. E eu não vou ficar dando muito spoiler, mas é muito, muito legal esse livro. É muito realista, trágico. Essas pessoas, então, começam a perder suas visões, perdem a dignidade de si, muitas vezes. E daí ele meio que busca entender essa questão da ser cego. O que é isso? E de uma forma mais psicológica e mais, assim, aprofundada, como se fosse uma cegueira de alma. Então, ele vai realmente analisar a humanidade através dessa história e trazer esses aspectos mais profundos. Não é só a cegueira física, sabe? Então, é muito interessante como as pessoas começam a agir de forma primitiva, quase animal,
Tem grupos que se formam dentro desse hospício e que começam a criar situações muito complicadas. O negócio é bizarro, é assim. E o que eu gostei desse livro, pra ser bem sincera, é que a gente não sabe o fim. Eu não sabia o fim, eu não esperava esse fim. E é muito legal. Esse livro é fantástico, gente. Eu não vou dar muitos detalhes, tem muitas resenhas completíssimas aqui no YouTube, pra quem quiser uma resenha mais completa. Só estou aqui para dizer que recomendo muito, muito, muito. Dou 4.5 estrelas e 5 estrelas. O segundo livro, e esse aqui eu acho que não tem em português, porque é um livro antigo e pelo visto foi publicado aqui nos Estados Unidos, mas não ficou tão famoso assim. E eu vi isso aqui uma vez no brechó, esse livro, e o título eu pensei, cara, eu preciso saber o que esse homem vai falar nesse livro, o que eu preciso entender como querer. O nome dele é Como Querer Aquilo que Você Tem, ou Aquilo que Você Já Tem, né? O autor é o Timothy Miller, ele é um doutor PhD em psicologia, e aqui ele vai trazer a filosofia dele, aqui ele vai trazer esses princípios que ele considera fundamentais para a gente parar um pouco com aquela busca incessante por mais dinheiro, mais amor, mais prazer, mais qualquer coisa que seja que nos rouba do nosso presente momento, do agora. E aqui ele vai realmente investigar essa questão, ele vai trazer os aspectos biológicos, ele vai trazer aspectos científicos, psicológicos, e é um livro, assim, sensacional, eu gostei muito. Ele vai trazer 3 respostas, 3 formas de você... E ele entra na questão religiosa também, com diferentes correntes religiosas, mas ele vai trazer 3 princípios que, na opinião dele, sendo religioso ou não, você consegue aplicar na sua vida e você consegue ter mais satisfação com aquilo que você já tem, que é a atenção, ou seja, você estar de fato presente no momento, compaixão, que é a compaixão com os outros e com si, e por fim, qual que é o último? Atenção, compaixão e gratidão. É isso, gratidão. É um livro mais científico, eu diria, porque ele é psicólogo e ele tentou trazer de uma forma meio que de estudo, sabe? Ele trouxe os estudos dele sobre esses temas. E eu gostei pacas, assim, eu acho que quem sabe, faço um vídeo mais pra frente só sobre isso, ou eu trago essas ideias de uma forma mais concatenada. Isso é uma palavra, né? Eu trago essas ideias de uma forma diferente em outro vídeo, porque é um livro que, assim, dá pra entrar e se aprofundar aqui. E eu gostei muito. E, já que estou aqui, gente, eu preciso falar sobre o livro que eu tô lendo neste momento. Só pra finalizar, eu dou 3.5 estrelas, não, 4 estrelas e 5 pra esse livro. Eu gostei, achei legal. Acho que alguns aspectos, por ele ser muito, assim, professor, ele traz de uma forma... A didática dele é muito, assim, de querer explicar tudo de uma forma que não a leitura dificulta um pouco mais pro final, mas valeu a pena a leitura. Então, gostei muito desse livro. Se eu achar e-book, eu deixo abaixo, gente, mas assim, se eu achar e-book vai ser em inglês e olha lá, porque esse livro foi publicado em 1990, foi 95, foi no meu aniversário. Quando eu nasci, né? Ano do meu aniversário, enfim. Então, eu acho que eu não vou conseguir encontrar, mas o que eu encontrar desse livro, eu vou deixar abaixo na descrição pra vocês. E o que me chamou a atenção é que o livro atual que eu tô lendo, que não está aqui, por sinal. Voltei, fui lá buscar, porque tava na minha sala, porque eu tô lendo ainda esse livro, e inclusive tô fazendo vídeo só para esse livro aqui, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E, gente, eu estou apaixonada por esse livro. Mas o que eu queria dizer, que eu achei interessante, que aqui ela até traz um trecho que incrivelmente coincide com a mensagem desse livro aqui. Eu vou ler então a tradução desse trecho desse livro que coincide perfeitamente com o livro que eu estava lendo antes.
No geral, portanto, ela descobriu, como já se constou antes, que um acontecimento pelo qual ansiara com impaciente desejo não lhe trouxe ao se realizar toda a satisfação que prometera a si mesma. Consequentemente, era necessário nomear outro momento como o início da verdadeira felicidade, ter outro ponto no qual fixar seus desejos e esperanças e, ao voltar a desfrutar o prazer da antecipação, consolar-se pelo presente e se preparar para outra decepção. Bizarro, porque eu tava lendo esses dois livros na mesma época, finalizei esse aqui antes, né? Mas eu fiquei tipo, caraca, que... Sabe o que é, gente? A gente tem o desejo sempre por coisas que a gente não tem, e isso é humano. Aqui ele vai falar sobre isso, que é instinto, e que... Como lidar com isso até o limite do saudável, porque não tem como a gente excluir esse desejo por mais, até porque isso traz ambição e faz com que a gente mova pra frente na vida, né? Mas é interessante, assim, até na época de Jane Austen isso aqui já se aplicava. Vamos para o projeto Dostoiévski e Machado de Assis. Gente, finalmente vamos então dar início a esse projeto. E eu pensei, como que eu vou fazer isso se são dois autores extremamente difíceis, para ser bem sincera. São leituras mais pesadas, uma linguagem mais densa. Para ser bem sincera, Machado de Assis eu não leio desde o ensino médio. E eu acho que eu li um livro dele, foi muito sofrido. Eu pensei que não é muito bom eu tentar fazer as duas leituras na mesma época. Então, eu vou fazer um mês Machado de Assis e um mês Dostoiévski. Até onde Deus nos levar, até onde a gente conseguir finalizar todos. Eu tô aqui, então, com o livro de Machado e estou aqui com o livro de Dostô. Em maio, vamos iniciar, então, com o livro de Gente Pobre, do Dostoiévski. E não é esse tijolo aqui, gente. Esse aqui tem dois livros. 1º de maio, vamos iniciar o livro sobre Gente Pobre. Eu vou deixar abaixo mais informações escritas, se vocês se interessarem. Dá pra comprar, dá pra pegar e-book. Eu tô muito ansiosa por isso, porque eu sempre quis começar a leitura de Dostoiévski de forma cronológica, porque eu tinha iniciado antes, só que eu não tava gostando da forma como eu tava fazendo aqui no canal, sabe? Então, eu quero começar dessa vez o projeto com... assim, lá no começo, para acompanhar a evolução da escrita dele e trazer esses detalhes nos vídeos que a gente for fazendo e atualizando aqui sobre as leituras. Então, Gente Pobre, 1º de maio, projeto Dostoiévski, gente, e depois de maio vem junho, né? Eu tô meio perdida esse ano. Então, em junho, vamos fazer a leitura da primeira obra de Machado de Assis, o primeiro romance, se eu não me engano, porque eu vou fazer a leitura dos romances e dos contos. Mas o primeiro deles é Ressurreição. Também não é tudo isso daqui, ó. Ressurreição é só um dos livros que está dentro deste... Inclusive, é um livro pequeno, viu? Não é tão grande, não. Então, 1º de junho, vamos iniciar, então, o projeto Machado de Assis. Gente, sou muito empolgada. Eu quero saber se você aí também tá empolgado, se você quer ler comigo. Eu vou amar se alguém aí estiver me acompanhando e também for fazer essas leituras juntos. Algum dia, quem sabe, a gente faça um clube de livro, de fato, mas por enquanto eu vou manter esses vídeos públicos e esses projetos de forma pública. E é isso, um beijo pra vocês, a gente se vê muito, muito logo. E até a próxima, beijo!